Hoje nós vamos falar sobre João. Nós estamos ao longo de todo esse ano nessa série de mensagens chamada Pessoas Comuns Vivendo Histórias Extraordinárias. E nós somos as pessoas comuns que Deus tem nos chamado para viver histórias extraordinárias. Isso só é possível por causa do Espírito Santo. Ao longo de todo esse ano nós passamos por algumas temporadas. Nós avançamos aí, distribuímos a Bíblia em algumas temporadas, e nós estamos na temporada Um Novo Tempo sobre a Face da Terra, e dentro desse novo tempo nós já falamos sobre alguns personagens, e hoje nós vamos falar sobre João, o discípulo amado de Jesus Cristo. Tem crianças aqui nesse culto? Vocês estão presentes aí? Estão presentes sim ou não? Deixa eu ver a animação dessas crianças. Tem adolescentes aqui nesse culto? Deixa eu ver a animação dos adolescentes. Os adolescentes são mais desanimados, né? É normal, faz parte. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 4, verso 21. João era filho de Zebedeu, filho também de Salomé. Depois de Pedro, talvez João é um dos discípulos mais conhecidos entre os 12 apóstolos originais de Jesus. A João é atribuído a 5 livros, o livro de João, depois 1ª, 2ª, 3ª João e também Apocalipse. E em cima da vida de João nós podemos aprender muitas coisas, muitas lições, muito aprendizado. Olha o que diz o texto de Mateus 4, 21, logo depois de ler esse texto a gente vai projetar. Então pegue aí na sua Bíblia, Mateus 4, 21, para você ler comigo. O texto diz assim: indo adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam num barco com o seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Em cima desse texto há muitas lições para as nossas vidas, e nós vamos aprender muito com João. Mas como esse não é um momento carnal, esse é um momento espiritual, eu quero convocar você a orar comigo nesse momento, pedindo a Deus que venha falar ao seu coração, aquilo que Ele tem para você. Sabe, esse é um momento tão espiritual, que ao mesmo tempo que o Senhor está falando com a igreja como um todo, Ele também está falando com você na sua individualidade, nas suas peculiaridades. Então peça ao Espírito Santo que de fato possa ministrar a sua vida nesse momento. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que venha falar conosco. O Senhor conhece, Deus, cada pessoa que está presente nesse culto. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades, os desafios de cada um, e eu peço ao Senhor que venha trazer não só uma direção para a igreja como um todo, mas principalmente, Pai, uma direção para cada pessoa que aqui está. Que o Senhor venha responder às orações que têm sido feitas, que o Senhor venha trazer respostas, ó Pai, de clamores, e que o Senhor possa falar com a sua igreja de maneira poderosa. Essa é a oração que eu te faço, em nome de Jesus, e toda a igreja diz amém. Hoje é um dia muito especial, daqui a pouquinho a gente tem batismo, tem ceia. É um domingo extraordinário para viver o sobrenatural de Deus. E a primeira coisa que nós podemos aprender com João é que nós não devemos viver pelas coisas materiais, e sim pelas coisas espirituais. Nós não podemos viver em busca das coisas materiais, e sim em busca das coisas espirituais. Isso não significa que você não vai ter coisas materiais. Isso significa que o seu foco é o espiritual, e que o material vai ser uma consequência natural de todas as coisas. Um dos dons mais significativos de Deus na nossa vida, sabe qual é? É o chamado de Deus para as nossas vidas. Essa é a melhor coisa que poderia e que pode acontecer com você, é o chamado do Senhor Jesus Cristo. Agora repare que o Senhor Jesus Cristo não te chama para uma missão, Ele não te chama para um serviço, Ele te chama para segui-lo. Por isso é algo maravilhoso e extraordinário, porque a palavra chamado no hebraico, ela não tem a conotação de trabalho. A palavra chamado no hebraico, ela tem a conotação de cuidado, ela tem a conotação de um relacionamento, ela tem a conotação de intimidade.
Por quê? Porque tudo que o Senhor Jesus quer fazer através de nós vai acontecer como uma consequência natural de um enchimento e de um transbordar da presença dele nas nossas vidas. Querido, amor a gente não improvisa. Nós só damos aos outros aquilo que nós primeiro recebemos de Deus. É impossível então você servir a Deus se você não está cheio desse amor. É impossível você cuidar das pessoas se você primeiro não desfrutou desse cuidado. Por isso o Senhor Jesus Cristo primeiro nos chama para perto dele, nos chama para desfrutar de uma intimidade com ele, para conhecê-lo, porque só alguém que faz parte da família pode revelar a família. Só alguém que verdadeiramente conhece o Pai pode falar a respeito do Pai. E com João nós aprendemos o quê? Nós aprendemos a ser rápido na resposta do nosso chamado. Com João nós aprendemos a não postergar o nosso chamado, porque quanto mais você posterga o seu chamado, mais você posterga a sua felicidade, mais você adianta ou leva para longe de você o seu significado e o seu propósito. Repare uma coisa, a árvore foi criada para um fim específico e muito objetivo. A água foi criada para um fim objetivo. A água não pode falar para Deus: eu não quero mais ser água, eu quero ser terra. A terra tem um propósito, tudo na criação tem um propósito. Antes de toda e qualquer criação sempre existe um propósito, e nós só somos plenos, nós só estamos vivendo de fato uma vida de significado e satisfação quando entendemos o porquê nascemos, quando entendemos o porquê nós somos feitos e passamos a viver e a praticar aquilo que um dia o Senhor sonhou para nós. Muitas pessoas relutam em aceitar o seu chamado, porque na cabeça delas, elas estão pensando assim: não, se eu aceitar o chamado de Deus, eu não vou ser feliz. Se eu aceitar o chamado de Deus, eu não vou ter uma vida de prazer. Se eu aceitar o chamado de Deus, eu não vou poder realizar os meus sonhos. Mas aqueles que estão vivendo de acordo com o seu próprio coração, aqueles que são norteados pelos seus próprios sonhos, essas pessoas chegam ao final da vida infelizes. Essas pessoas chegam ao final da vida insatisfeitas, porque elas não foram feitas para aquilo que o coração estava direcionando. Elas foram feitas para algo muito maior. Da mesma forma que um avião só pode navegar ou trafegar por um mapa, por um caminho que já foi autorizado para ele, da mesma forma que um trem só é livre quando está em cima do trilho, eu e você só somos plenos quando trilhamos o caminho que foi preparado por Deus. Quando nós não aceitamos o caminho que Deus tem para nós, nós ficamos estagnados, paralisados. Isso traz infelicidade, insatisfação, tristeza, senso de desperdício. Por isso, com João nós aprendemos que a melhor coisa que você pode fazer é aceitar de imediato o chamado de Cristo para a sua vida. E sabe qual é o chamado de Cristo para a sua vida hoje? Levanta e segue-me. Segue-me, deixa de seguir os seus próprios desejos e o seu coração, porque ele é enganoso, e começa a me seguir, porque é me seguindo que você vai descobrir quem você é vivendo comigo que você vai se ver, e se ver não com os seus olhos, mas se ver com os olhos de Deus, porque Deus olha para você, não como você está, mas como você foi criado para ser. A melhor coisa que você pode fazer nessa manhã, é falar assim: eis-me aqui, usa-me, eis-me aqui, Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem preparado para mim, eu não sei o que estava no seu coração quando o Senhor deu palavras de ordem para que eu viesse à existência, mas eu me coloco à disposição para ser aquilo que um dia o Senhor sonhou, e para fazer aquilo que um dia o Senhor projetou, porque só assim eu serei pleno e viverei a vida de uma maneira melhor. A segunda coisa que nós podemos aprender com João é que nós não devemos buscar o resultado, nós devemos viver e valorizar o processo. Não busque o resultado pelo resultado, mas valorize o seu processo. Olha o que diz o texto, versículo 35 de Marcos 10. Nisso Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faça o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu faça? Jesus perguntou. Eles responderam:
Permita que na tua glória nós nos assentemos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Disse Jesus: vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês não podem beber o cálice que eu estou bebendo, ou serem batizados com o batismo que estou sendo batizado. Eles responderam: podemos sim. Jesus disse: beleza, vocês receberão então o cálice e serão batizados com o mesmo batismo, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles a quem foram preparados. Tem muitas coisas que nós estamos pedindo para Deus que nós não temos ideia do que isso significa. Tem muitas coisas que nós estamos pedindo para Deus e que Deus até quer nos dar e pode nos dar, mas muitas vezes Ele não nos entrega porque simplesmente nós não estamos preparados para receber. Por isso, ao invés de pedir a Deus para ter, ao invés de pedir a Deus para te levar para aquele lugar, peça a Deus para te preparar, peça a Deus para te ensinar. Sabe, durante muitos anos eu ansiava por ser pastor de uma igreja. Quando eu aceitei o meu chamado, eu entendi naquele momento que o meu chamado era pastoral, mas entre o meu chamado e o exercício dele de maneira plena, durou mais ou menos 10 anos, e ao longo desses 10 anos eu falava: Deus, será que o Senhor se esqueceu de mim? Há tantos que já estão exercendo o ministério, mas e eu? E um dia o Senhor me falou: Juan, ao invés de pedir o ministério, peça a Deus para te preparar. Eu comecei a orar dizendo: Deus, faça de mim o pastor que o Senhor sonha, faça de mim um homem de Deus que o Senhor sonha, me prepara para o exercício ministerial. Ao invés de orar dizendo: Deus, faça de mim um gerente, faça de mim um supervisor, eu quero ser o diretor de uma empresa, comece a orar dizendo: Deus, faça de mim um líder inspirador, faça de mim uma pessoa que vai ajudar os outros, me ajude a ser fiel nos pequenos problemas que têm chegado à minha mão, para que eu possa ser fiel também quando vier os grandes problemas. Querido, quem vê palco não vê bastidor. Quem vê, por exemplo, um pastor pregando aqui em cima, não tem ideia das 60, 70 horas de estudo ao longo da semana para preparar uma mensagem como essa. Quem vê uma pessoa, por exemplo, como Samuel cantando aqui na frente, não tem ideia do tanto que você precisa se preparar, os processos e as etapas para chegar num domingo como esse. Quem vê palco não vê bastidor. Às vezes você está vendo o palco de um presidente, mas você não tem ideia do peso que ele carrega nas costas. Às vezes você vê o diretor da sua empresa lá trabalhando na sala com ar-condicionado, mas você acha que é muito fácil, que é tudo muito romântico, que é tudo muito lindo, mas você não sabe que para um cargo como esse, ninguém trabalha de 8 às 18, é 24 horas, não tem final de semana, não tem folga, não tem feriado, é um compromisso de total entrega, de all-in, e às vezes você está desejando algo que você não está disposto a pagar o preço para ter. Por isso Jesus está dizendo: olha, vocês não sabem o que vocês estão me pedindo. Se vocês soubessem que para chegar nesse lugar vocês teriam que beber o cálice que eu estou bebendo, talvez vocês não pediriam. Você precisa entender que melhor do que o resultado é o processo. A Bíblia diz que o tolo constrói a casa sobre a areia e que o sábio constrói a casa sobre a rocha. A gente olha para esse texto e a gente pensa que o tolo é o débil, que o tolo é o ignorante, desprovido de conhecimento, desprovido do saber, mas o tolo nesse texto é justamente o contrário. O tolo nesse texto é o esperto do nosso tempo. Por que ele é o esperto do nosso tempo? Porque ele está pulando as etapas para chegar no resultado mais rápido, ele está pulando o processo para alcançar o resultado mais rápido. Só que Jesus está dizendo o seguinte: quem não respeita o processo não permanece de pé na crise, quem não respeita o processo não permanece de pé na tempestade. A tempestade virá para todos, a Bíblia diz, para o crente e para o não crente, para o ímpio e para aquele que é justo. Mas o que vai fazer aquilo que você construiu permanecer de pé é o tanto que você respeitou o processo. Construir na areia é mais rápido, construir na areia custa mais barato, construir na areia é mais fácil. Só que o que adianta você pular as etapas, você casar e o seu casamento não durar? O que adianta você não respeitar o processo da sua faculdade,
chegar no diploma sem conhecer todo o curso e cometer um erro e perder a sua licença para exercer a sua profissão. Não adianta nada. Então não almeje o resultado se você não estiver pronto para ele. Jesus amaldiçoou a figueira, por quê? Porque ela floresceu antes de frutificar. E quantos hoje não estão florescendo sem dar frutos? Não estão se mostrando sem estarem fundamentados, enraizados. Por isso, respeite o processo em que você está, foque nele, diga para Deus nas suas orações: o que é que eu preciso aprender nesse momento da minha vida? O que é que eu preciso de fato trazer para o meu coração, trazer para a realidade do meu coração as verdades? O que é que o Senhor quer que eu mude na minha vida? A terceira coisa que eu aprendo com João é que nós não podemos ser egoístas, nós devemos lutar pelas relações. Não seja egoísta, lute pelas suas relações. Quando os outros 10 ouviram isso, ouviram o que eles estavam pedindo para Jesus. Quando os outros 10 ouviram que eles queriam sentar um à direita e o outro à esquerda, eles ficaram indignados. Queridos, desejos egoístas trazem indignação, sonhos individualistas quebram a relação. Todas as vezes que você está sonhando com você, todas as vezes que você está sonhando para você está enfraquecendo todos os que estão ao seu lado. Eu e você não fomos feitos para sonhar com o nosso sucesso, eu e você não fomos feitos para nos salvar. Esse é o grande problema do cristianismo hoje. Atos 2,40 diz que eles estavam tentando se salvar. Essa não tem que ser a nossa preocupação. Nós somos salvos pelo sangue de Jesus Cristo, nós somos salvos pela graça redentora do nosso Deus. Foi Ele que nos salvou, foi Ele que nos tirou do império das trevas e nos levou para o reino de luz. A palavra diz que é Ele que nos guarda enquanto nós dormimos, que Ele não vacila, que Ele está cuidando do nosso futuro. Então eu e você, uma vez que estamos salvos, protegidos e guardados, agora trabalhamos pela salvação de outros, agora nós trabalhamos para que os outros possam crescer, para que os outros possam amadurecer. A lógica desse mundo não é igual à lógica do reino de Deus. Aqui Jesus vai nos ensinar inclusive como é que nós lutamos pela relação, como é que nós vencemos o egoísmo e como é que nós fortalecemos a nossa relação. E Ele diz que nós devemos ser como escravos. Por quê? Porque o escravo não tem direito a nada. O escravo não pode requerer um aplauso, o escravo não pode requerer um elogio, o escravo não pode requerer uma promoção, um aumento de salário. Ele não tem direito, ele só tem deveres. O que Jesus está dizendo é: quer fortalecer a relação? Esqueça dos seus direitos e foque nos seus deveres. Enquanto cristão, você não é um buraco que suga tudo para dentro de si. Enquanto cristão, você é um doador de vida, você está cheio da presença do Deus verdadeiro, você está cheio do Espírito Santo de Deus. Você não está aqui para sugar, mas para transbordar. Você já tem a paz que excede todo entendimento, porque é fruto do Espírito Santo. Você tem a alegria, é fruto do Espírito Santo. Você não é escravo das circunstâncias. Então para de pensar em você e comece a pensar nos outros. Ele nos ensina que para a gente quebrar os desejos egoístas e fortalecer as relações, nós temos que ser servos. E sabe o que é um servo? É alguém que vive buscando uma oportunidade para servir. Sabe, hoje os cristãos, eles correm de oportunidades para servir. Eles veem um papel no chão, eles fingem que não viram. Eles veem uma necessidade aparente, eles chamam alguém para resolver. Mas um servo de verdade é alguém que sai de casa buscando oportunidades para servir. Um servo de verdade é alguém que olha para as pessoas buscando oportunidade para servi-las. A lógica desse mundo é diferente da lógica do reino de Deus. No reino de Deus, o maior é o último, o maior é quem serve, o maior é quem não tem direito, só tem deveres. Agora me diz se é assim que eu e você estamos vivendo. Quem que nós estamos imitando? A Satanás que buscou os seus direitos, ou a Jesus Cristo que focou nos seus deveres? Quem que nós estamos imitando? A quem que nós estamos seguindo? A quem que nós estamos servindo? A quarta coisa que eu aprendo com João é que nós não podemos ser instrumento de destruição. Nós precisamos ser bênção na vida das pessoas.
Olha o que o texto diz: ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando para eles, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito são. O Filho do Homem não veio para destruir a vida, mas veio para salvá-los. Sabe, nós somos tão prontos a querer destruir as pessoas, nós somos tão prontos a matar as pessoas na nossa fala, nós somos tão prontos a destruir a imagem do outro a partir daquilo que a gente argumenta, das histórias que a gente inventa. Nós somos tão prontos a querer colocar um fim na história do outro. Mas Jesus está olhando para a igreja e dizendo: será que vocês sabem de que espírito vocês são? Porque esse espírito aí é o espírito do anticristo. Esse espírito aí de matar, de destruir, é o espírito de Satanás. Porque aqueles que são meus, eles são pacificadores, eles são reconciliadores, eles são promotores da paz. Você sabe se uma pessoa é filha de Deus ou não? Pelo amor. João vai nos ensinar isso. Se vocês amam, vocês são meus discípulos, mas se vocês não amam, vocês não conhecem a Deus. 2 Coríntios 5,18 diz o que? Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou por meio de Cristo e nos deu um só ministério, o ministério da reconciliação. Agora, se eu e você não estamos reconciliando as pessoas umas com as outras, não estamos reconciliando as pessoas com Deus, pelo contrário, se eu e você estamos trabalhando na desunião, isso só mostra o quão distante de Deus nós estamos. Francis Chan diz que se você não luta pela unidade, pode ser que nem o Espírito de Deus você tenha dentro de si, porque é impossível um membro do corpo lutar pela morte do corpo. É impossível uma parte do corpo tentar destruir o próprio corpo. Então não seja um instrumento de Satanás para destruir vidas, seja uma bênção na vida das pessoas. João, querido, era conhecido como filho do trovão, por causa desse temperamento, por causa da sua impetuosidade. O seu zelo era tamanho que João estava disposto a matar os outros por causa da fé que ele professava. Mas Jesus vai nos ensinar que o zelo sem amor é vão, que o zelo sem amor não significa nada, que o zelo sem amor é mais com o espírito de Satanás do que o espírito de Cristo. Você pode ter zelo pela igreja, você pode ter zelo pelo evangelho, você pode ter zelo pela palavra, mas o teu zelo tem que ser regado no amor de Cristo. Atos 8,14, João aprende a lição, só que agora, ao invés de fazer com que o fogo caia para matar, ele vai fazer com que o fogo desça para abençoar. Os apóstolos de Jerusalém chegaram em Samaria, e eles impuseram a mão, e eles oraram, e aquelas pessoas receberam o Espírito Santo. Sabe, o teu papel, a tua função enquanto cristão, tem que ser fazer com que as pessoas sejam abençoadas, tem que fazer com que as pessoas cresçam, tem que fazer com que as pessoas amadureçam, e não que elas sejam destruídas. A quinta coisa que nós podemos aprender com João é: não lute para ser amado, apenas perceba o amor já existente. Isso aqui serve muito para a nossa geração. A nossa geração tem fome de ser amada, ela tem sede de ser amada, mas aqui nós aprendemos com João que nós não devemos lutar para receber mais amor, e sim perceber e valorizar um amor que já existe. João 13:23, um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Ao ler esse texto, pode nos gerar a impressão de que Jesus amava mais a João do que a todos os outros 11, é verdade ou não é? Só que essa não é a intenção de João. Pensa só, é ele mesmo que está escrevendo isso. O que João está dizendo aqui não é que ele é mais amado do que os outros. Sabe por quê? Porque Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos ama na totalidade do amor. Ele é o amor, ele já nos ama na totalidade. Ele não ama um mais do que ele ama o outro. O que João está dizendo é que ele não é mais amado, não é isso. O que João está tentando mostrar, o que João está nos ensinando, é que ele valoriza o amor que ele está recebendo.
é que ele percebe o amor e que ele valoriza, ou seja, enquanto todos os outros 11 estão vivendo no automático, enquanto os outros 11 pensam que tudo que Jesus está fazendo é mais do que obrigação, João não. Ele interpreta cada atitude de Jesus como uma atitude de amor. Ele olha para Jesus e ele diz assim: embora Jesus não tenha a obrigação de fazer, o que ele está fazendo é por amor. Jesus não tinha a obrigação de descer e morrer por mim, por você, ele fez isso por amor. Jesus não tinha a obrigação de ser humilhado no meu e no seu lugar, de receber o cálice da ira de Deus no meu e no seu lugar. Tudo o que ele fez foi por amor. A diferença de João para os outros discípulos é que enquanto os outros estavam vivendo no automático e pensando que tudo era uma questão de obrigação, João está dizendo: eu sou capaz de reconhecer cada ação do meu mestre como uma ação de amor, e não só reconhecer, mas perceber e valorizar. Será que você hoje é capaz de reconhecer e valorizar o que Deus tem feito como uma atitude de amor para com a sua vida? Ou você tem se relacionado com Ele como se fosse obrigação dele fazer por você aquilo que você quer? Sabe, muitos hoje são piores do que os ídolos lá fora, porque eles vêm num culto como esse, cantam muito, oram muito, ofertam muito, para tentar convencer Deus a fazer o que eles querem. O que talvez você está fazendo e não percebe é tentando transformar Deus em um ídolo, é tentando fazer com que Deus sirva a você. Mas João está aqui reconhecendo que, embora Jesus não tivesse obrigação, tudo o que ele está fazendo por amor. Será que você hoje consegue entender que Jesus não precisava ter te dado o fôlego da vida nessa manhã? Que não era a obrigação dele te dar saúde para você estar aqui nessa manhã, que pelo contrário, você tem feito tudo para destruir a sua própria saúde, você tem feito tudo para colocar fim na sua própria vida, a partir da vida sedentária que você leva, da alimentação que você tem, mas Ele, querido, por graça e misericórdia, está sustentando você. Por graça e misericórdia te deu mais um dia de vida. Isso é a expressão de amor do nosso Deus. Embora você tome decisões equivocadas que te levem ao sofrimento, Deus está lá o tempo todo redimindo a sua história, ressignificando a sua vida. Talvez João, antes, na sua imaturidade, talvez João pudesse trocar Jesus por um lugar de honra no meio da sociedade. João, na sua imaturidade, queria tanto um lugar de destaque, um lugar de poder, que talvez se numa mesma mesa estivesse Jesus e uma grande autoridade daquele tempo, João optaria por sentar ao lado daquela autoridade e deixar Jesus de lado. Mas depois de ter sido transformado, depois de ter amadurecido, o que João nos mostra é que ele nunca mais vai trocar Jesus por nenhum outro lugar de honra na sociedade, que ele não vai trocar Jesus por nenhum outro lugar de destaque. Querido, com João nós podemos aprender: não troque um lugar de amor por um lugar de poder, não troque um lugar de acolhimento por um lugar de destaque, não troque um lugar de esperança por um lugar de conforto. Foi isso que Judas fez. Ele trocou a mesa da comunhão pela mesa da ganância, ele trocou a mesa do acolhimento pela mesa do lucro, ele trocou o ambiente de paz por um ambiente de angústia que o levou a colocar uma corda no seu próprio pescoço. Que nós possamos aprender com João nessa manhã a perceber o amor de Deus, a valorizar e a reconhecer o quanto Deus nos ama. Sabe por quê? Deus não tem preferidos. Deus não ama um mais do que ama o outro. A diferença é que uns percebem mais, uns valorizam mais, e aqueles que valorizam, percebem, desfrutam mais. Aqueles que entendem, acessam mais. Talvez seja por isso que João estava sentado ao lado de Jesus, porque ele reconheceu, valorizou e ele desfrutou. Quando você reconhece e valoriza, você entra no flow, não é mais forçado, você entra numa atmosfera diferente. Talvez seja por isso que João fez parte do círculo íntimo de Jesus. Talvez seja por isso que dentre os três, João era ainda o mais íntimo de Jesus, porque Deus não tem preferidos, Deus tem melhores amigos. E quem são os melhores amigos de Deus? Aqueles que são capazes de reconhecer, valorizar o seu amor e fluir no amor de Deus. Amém, igreja? A sexta coisa que nós podemos aprender com João: abra mão do ter para que você possa ser. Tiago, Pedro e João
eram tidos como colunas. Aqui é o apóstolo Paulo dando testemunho a respeito deles. Você tem noção do que é o apóstolo Paulo dar um testemunho a teu respeito? O apóstolo Paulo está dizendo: olha, João é tido como uma coluna do cristianismo. Existe uma linha teológica que coloca João como primo de Jesus, e para mim, se isso é uma verdade, isso torna o testemunho de João ainda mais bonito, porque já é difícil você conviver com um parente, trabalhar com um parente então, e ainda dar certo, é mais sobrenatural ainda. E se João então é primo de Jesus, e tem essa relação de amor e intimidade, isso só nos mostra o nível de maturidade que João tinha. E por quê? Porque João, na imaturidade, queria aproveitar da relação para ser destacado. João, na imaturidade, queria se aproveitar da relação para conseguir um lugar de honra. Mas depois que ele amadurece e depois que ele cresce, João, a única coisa que ele quer é estar do lado do mestre. A única coisa que ele quer é servir ao mestre em amor. Então abra mão, querido, dos seus direitos, foque nos seus deveres, abra mão daquilo que você acha que você merece, começa a focar naquilo que Deus te pediu para fazer. Muito mais do que ter, você precisa ser. Será que hoje você é uma coluna de sustentação na sua família? Porque hoje a gente vive com um ponto cego muito grande. O ponto cego é o quê? Você está andando no seu carro, você olha no retrovisor, você vai dar seta para entrar e não tem ninguém, mas quando você entra, tem um motoqueiro, porque você estava com um ponto cego. Tem pessoas que acham que são coluna de sustentação, mas você vai conversar com um cônjuge, ele diz que não. Tem pessoas que se acham coluna de sustentação nas suas famílias, você vai conversar com a família, ela diz que não. Será que hoje você é uma coluna de sustentação na sua casa? Será que hoje você é uma coluna de sustentação aqui na igreja de Jesus? Será que hoje você é uma coluna de sustentação na vida da sua liderança espiritual? Porque com João nós aprendemos que mais importante do que ter é você ser, e Deus te fez para ser coluna de sustentação. Paulo vai dar testemunho de que João coloca a mão sobre ele e o abençoa. Será que você está nessa condição de poder abençoar as pessoas no nome de Deus? Será que você está nessa condição de poder agregar valor, poder ser suporte, base na vida das pessoas? Porque foi isso que Deus te fez para ser. E com João nós aprendemos então como ser uma coluna de sustentação. E essa é a 7ª coisa que nós vamos aprender com ele: não foque nos seus direitos, assuma as suas responsabilidades. Quando Jesus viu a sua mãe ali, perto dela estava o discípulo a quem amava, e ele disse: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante o discípulo a levou para a sua casa. Querido, João era apóstolo, um líder da igreja, um líder do cristianismo, um homem com imensas responsabilidades na sociedade daquele tempo, um homem com muitos compromissos, ainda mais depois da partida de Cristo, ele teria ainda mais afazeres. Mas Jesus olha para ele e diz assim: João, agora você vai cuidar dela como se ela fosse a sua mãe, e você vai se relacionar com ela de uma forma que você vai cuidar e você vai honrar a vida dela. João poderia ter dito: não, mas eu não sou pago para isso, essa não é minha função, não é isso que eu devo fazer. Mas o coração de João na maturidade é um coração disposto a servir, é um coração disposto a cuidar, é um coração disposto a amar. E ele simplesmente, o texto nos mostra que ele pega Maria e ele leva para sua casa. E querido, levar Maria para casa não é você cuidar de um passarinho, é um ser humano. Levar Maria para casa não é uma questão de férias, não é uma questão de uma semana, é questão de uma vida. E João assume mais de uma vez a responsabilidade que Cristo dá para ele. Olha a disponibilidade do coração de João. Sabe por que você não é uma coluna de sustentação no seu casamento? Porque você não está disposto a servir, porque você está mais focado nos seus direitos enquanto marido, nos seus direitos enquanto esposa, do que focado no servir. Sabe por que você não é uma coluna de sustentação na vida da sua igreja? Porque você vem aqui para receber e não para dar. Porque você vem aqui para que alguém faça algo por você e não para que você faça algo por alguém.
Porque você está mais focado naquilo que você merece do que naquilo que Deus te mandou fazer. Sabe por que você não é uma coluna de sustentação no Evangelho, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação? Porque você está correndo atrás do vento, lutando por coisas vãs. Você está lutando pelo seu nome, construindo o seu reino. Só que vai chegar um tempo que você vai olhar para trás, você vai se arrepender, porque você vai perceber que tudo isso é neblina, tudo isso é vaidade. Nós não fomos feitos para fazer do caminho a nossa morada. Nós estamos num campo de batalha, nós estamos em missão. Se você quer ser coluna de sustentação, você precisa abrir mão dos seus direitos e assumir as suas responsabilidades. Em 8º e último lugar, nós podemos aprender com João que nós não podemos enviar mensagens, nós devemos escrever cartas. Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão mais preocupadas em defender as suas ideias do que defender as suas relações. A prova disso é que nos últimos anos, muitas relações foram quebradas por conta das ideias. Nós estamos mais preocupados em defender os nossos conceitos, em defender os nossos ideais, do que defender, proteger e guardar as nossas relações. Mas vamos pensar um pouco. O Antigo Testamento tem 39 livros, mas no Novo Testamento você tem poucos livros, e na sua maioria você tem o quê? Cartas. Ou seja, do Antigo para o Novo Testamento mudou a natureza da literatura. E o que isso significa? É Jesus nos mostrando que agora, mais importante do que as ideias são as relações. Mais importante do que a sua opinião são as suas relações. Aí quando Jesus pede para alguém escrever alguma coisa, ele vai pedir para João escrever o quê? Cartas. E no final de tudo, quando Deus abrir o livro da vida, não vai ser um livro de ideias, não vai ser um livro de opiniões, vai ser um livro de nomes. Mas hoje nós cristãos nos tornamos muito mais defensores de ideias do que defensores das relações. Nós queremos muito mais registrar aquilo que nós pensamos do que potencializar as relações que Deus nos deu. Mas hoje Deus está nos chamando não mais para escrever livros, Deus está nos chamando para escrever cartas. É tempo de você escrever cartas de amor. É tempo de você ser uma carta de amor. Preste atenção para que você possa entender. Quando Jesus chamou os discípulos, eles estavam pescando, e o primeiro que Jesus encontra é Pedro. E Pedro está fazendo o quê? A Bíblia diz que ele está lançando as suas redes ao mar. Mais adiante, o texto vai dizer que Jesus encontra João, e João está fazendo o quê? Ele está se relacionando com o seu irmão e com o seu pai. Ou seja, enquanto Pedro está numa atividade, João está numa relação. Enquanto Pedro é chamado na pescaria, João é chamado em uma relação. Agora repare um detalhe. Você se lembra da primeira pesca maravilhosa? A Bíblia diz que eram tantos peixes que as redes se rompiam. Quem foi o protagonista da primeira pesca? Foi Pedro. E a Bíblia diz que as redes se rompiam. Mas depois de toda essa história, Jesus Cristo morre, ele ressuscita ao terceiro dia, e ele de novo vai ao encontro dos seus discípulos, e eles estão de novo onde? Numa pescaria. Repare que eles estão no mar, literalmente a cena vai se repetir. Só que agora, no segundo encontro de Jesus com seus discípulos, Pedro se lança ao mar, e João assume o protagonismo da cena, porque ele é o primeiro que reconhece o mestre. Enquanto Pedro sai de cena, João entra em cena. Em outras palavras, na primeira pesca eram muitos peixes e as redes se romperam. Mas na segunda pesca também são muitos peixes, e a Bíblia vai dizer que as redes não se rompiam. Por que essa diferença? Por que isso acontece? É muito simples, porque o homem que protagonizou o primeiro milagre foi um homem chamado na sua atividade, mas o homem que protagonizou o segundo milagre foi um homem chamado na sua relação. Ou seja, uma pessoa que começou trabalhando muito para Jesus, mas sem uma relação com Ele, tem redes que se rompem. Ele faz muito, mas não tem resultado algum. Ele fala muito,
mas não gera vida. Ele trabalha muito, mas não impacta, porque ele começou com uma atividade e não com uma relação. Por isso Jesus diz: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E conhecer no grego é relacionamento. É por isso que nós precisamos entender que o chamado de Deus não é para uma função, mas para uma relação. A função é sempre consequência da relação. Uma pessoa que faz muito, mas não se relaciona, ela até tem um resultado imediato, mas ele não dura. Uma pessoa que se relaciona na mesma medida que trabalha, é diferente. Ela colhe muito, ela desfruta muito, e os resultados são eternos. O que nós precisamos entender é que essa é uma mensagem profética para a igreja. Às vezes você lê o texto e não percebe os detalhes, mas essa é uma mensagem profética para os dias de hoje, porque o que tem que ficar claro é que Deus está nos chamando para ser, e não para parecer. Deus não quer que você se pareça uma árvore frutífera, Ele quer que você seja uma árvore frutífera. Só que muitos, no intuito de parecer, estão se tornando árvores de plástico, querendo gerar fruto, mas nunca vai gerar. Deus está te chamando primeiro para uma relação de intimidade com Ele, primeiro para uma comunhão, para um relacionamento. Em outras palavras, ser um cristão que cresce é ser um cristão que tem vida com Deus. Se vocês estiverem ligados a mim, vocês darão muitos frutos. Esse é o chamado que Jesus vai fazer para Pedro no segundo momento. Pedro, ele diz assim: tu me amas? Ele não começa dizendo: Pedro, quer apacentar as minhas ovelhas? Não, ele começa dizendo: tu me amas. Ele não começa dizendo: Pedro, vai ser líder de uma igreja. Pedro, eu quero que você seja vereador em BH. Pedro, eu quero que você seja um líder influente na sociedade. Não, ele está dizendo: Pedro, tu me amas. Pedro, nós nos conhecemos. Pedro, nós temos intimidade. Pedro, nós temos comunhão. Porque Pedro, se não tiver, tudo que você vai fazer vai ser em vão. Se a gente não tiver isso, toda a sua vida vai ser desperdiçada. Tu me amas? Então agora você está pronto para pastorear as minhas ovelhas. O ministério da relação, querido, se faz com amor. O ministério do cristianismo se faz com amor, não com ativismo. A gente serve na igreja não pelas nossas qualidades técnicas, mas pelo quanto nós amamos a Deus. Nós não servimos na igreja pelo que sabemos fazer, mas pelo nível de intimidade que nós temos com Ele. A partir de João, o ministério na igreja é um ministério relacional. Aqui, se você observar, você vai ver que Pedro representa o primeiro momento da igreja, e que João vai representar o segundo momento da igreja. Isso porque João, em relação a Pedro, escatologicamente falando, é sempre o segundo, porque ele vai representar o segundo momento da igreja. No dia da ressurreição, é Pedro que entra primeiro. A primeira pregação que a igreja escuta é Pedro que faz, mas a última mensagem deixada para a igreja é deixada através de João. Nós temos que aprender aquilo que Jesus quer nos ensinar. João representa o estilo de ministério que nós devemos ter. João representa o estilo das amizades que nós devemos ter. João representa o tipo de família que nós devemos ser, e uma família relacional. Não pode ter títulos dentro da família, não pode ter ordem de importância, tem que ter relação pura e verdadeira. Na igreja tem que ter uma relação pura e verdadeira. Enquanto Mateus vai apresentar um Jesus histórico, João vai apresentar Jesus como o pai de uma família. João vai relatar milagres, por exemplo, que não há nos outros evangelhos, e milagres que aconteceram no ambiente familiar, a boda, no casamento. Sabe, quando você olha para o evangelho de João, você percebe a mensagem que ele está trazendo para a igreja. E por que João está fazendo isso? Para nos mostrar que não tem como ser igreja hoje sem comunhão, sem intimidade, sem unidade. É João que relata a oração sacerdotal de Jesus, lá no capítulo 17, quando Jesus pede para que nós tenhamos a mesma unidade que há na Trindade. João traz para nós um novo jeito de ser igreja, uma igreja família,
mas muitos ainda querem uma igreja ativista. Muitos ainda querem uma igreja cheia de eventos. Muitos ainda querem uma igreja superficial, onde você vai entrar e não vai ser conhecido, onde você vai entrar e você vai sair e você não vai ser notado. Mas João está dizendo: isso não é mais igreja. Igreja é família. É tempo de ser igreja nas casas, mas de ser família na igreja. As duas únicas instituições que Deus criou foi a família biológica e a família espiritual, e a igreja nos ensina a transicionar da família biológica para a família espiritual. O chamado de Jesus para a sua vida nessa manhã não é um chamado para fazer, é um chamado para ser. Não é um chamado para uma função, é um chamado para uma comunhão. Jesus está dizendo assim: sem mim tudo é muito pesado, sem mim é esgotante, sem mim é exaustivo, sem mim vai custar tudo, a sua vida, a sua saúde. Comigo vai fluir, comigo vai acontecer. Pedro e João não precisaram fazer esforço para curar o paralítico. A Bíblia diz que depois que Pedro se converteu, a sombra dele agora estava curando. Quando nós temos Jesus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, tudo ao nosso redor começa a fluir. Se hoje está sendo na força do braço, se hoje está sendo no suor, na raça, é porque embora você tenha o Espírito Santo, você possa estar vazio dele, e Jesus está chamando você para ser antes de ter, para ser antes de fazer. É um chamado para comunhão. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, nos perdoa por te enxergar como um general. Nos perdoa por te enxergar como um Senhor injusto. Nos perdoa por muitas vezes enxergar o Senhor como um padrasto. Mas João nos mostrou que o Senhor é Pai, um Pai de amor, que ama os seus filhos, que ama a sua família. Nos ajuda, Pai, hoje a nos relacionarmos com o Senhor como um filho se relaciona com um pai, numa relação saudável. Nos ajuda, Pai, abra os nossos olhos para que nós possamos contemplá-lo enquanto nosso Pai, contemplar a igreja no lugar da nossa família e a viver como família nesse lugar. Deus, nos ajuda a perceber o amor que o Senhor tem por nós, que é um amor grande, unilateral, divino e incondicional. Amor que dá sem esperar receber. Nos ajude a sair do automático e a reconhecer, Pai, os seus atos, a reconhecer a Tua presença, a perceber o Seu interesse em nos ajudar. E nos ajuda para que, assim como João, nós possamos escolher estar ao Teu lado, com a cabeça reclinada no Teu peito. Nos ajuda, Pai, a como João, a fluir nesse amor, porque amor a gente não improvisa, nós só damos aos outros aquilo que nós primeiro recebemos de Deus. Nos ajuda, Pai, a nos preocuparmos mais com as pessoas do que com as ideias. Nos ajuda a fortalecer mais as relações do que os conceitos. Nos ajuda, Pai, a proteger mais a intimidade com as pessoas do que aquilo que pensamos. Nos ajude a lutar pelas relações, que nós possamos viver aquilo que o Senhor sonhou para a sua igreja nesse tempo na terra. Que nós possamos, ó Pai, praticar a Tua palavra, porque o que faz uma pregação ser boa não é o quanto a gente concorda e nem o quanto a gente gosta, mas o quanto a gente está disposto a vivê-la. Faça de nós discípulos amáveis, homens e mulheres com um coração manso e humilde, com olhos de pureza. Faça de nós pessoas que têm as mãos estendidas para ajudar. Faça de nós servos que não se preocupam com os seus direitos, mas que estão focados
nos seus deveres. Faça de nós servos com a mentalidade de escravos, no sentido de servir, de fazer o melhor, de entregar o máximo sem esperar receber nada em troca. Faça de nós homens e mulheres do Senhor, que nós possamos aprender com João, que aquilo que nos define enquanto cristãos é o quanto nós te amamos, o quanto nós reconhecemos o teu amor e o quanto nós amamos o nosso próximo. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos, e toda a igreja diz. Quero te convidar a ficar de pé.